E aí, meus benzinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Decidi vir conversar com vocês hoje a respeito da minha bariátrica. Muita gente chegou nova depois que eu comecei a falar sobre isso. Isso causou também muita estranheza em algumas pessoas, de tipo, meu Deus, Thay, o que aconteceu? Como você chegou nisso? Como é que foi? Se tinha peso, não tinha peso? E decidi vir conversar com vocês então sobre essa temática que eu acho muito importante e partilhar um pouquinho da minha história, contar o que foi que aconteceu comigo, né? Muito bem. A minha cirurgia aconteceu no dia 5 de novembro de 2020. Eu iniciei o processo da cirurgia ali mais ou menos por março, se eu não me engano. Começou a pandemia, logo em seguida eu fui consultar. O meu médico é o Dr. Ricardo, da Gastroclínica aqui em Cascavel. Ele é também o cirurgião que fez a cirurgia bariátrica da minha mãe e da minha tia, irmã da minha mãe. Eu lembro que na primeira consulta com ele, eu cheguei lá mais ou menos para pedir uma ajuda. Eu sempre tive, ao longo da minha vida, uma questão com sobrepeso, eu sempre tive muita dificuldade para emagrecer. Eu confesso que por muito tempo eu também fui muito desleixada com o cuidado com a minha saúde, mas no geral eu também tinha uma dificuldade, assim. Às vezes eu fazia um grande esforço e não via a coisa acontecer, eu não tinha um retorno. E isso, obviamente, vai cansando, né? Chega um ponto que você fala, ai meu Deus, não aguento mais. E eu fui consultar com ele mais ou menos para pedir olha, doutor Ricardo, tem algo acontecendo, eu tô ganhando muito peso, tá tudo acontecendo muito rápido. Na época eu tava fazendo tratamento com a endócrino, eu fazia uso de fluoxetina e sibutramina. E assim, não via a coisa acontecer. Tanto é que eu lembro de uma consulta com ela, com a endócrino, que eu tinha engordado 4 ou 5 quilos fazendo uso dessas duas medicações. E eu lembro que ela até me questionou, ela falou, eu acho tão estranho, porque se você nunca fez uso de medicação, não tem motivo para você não estar perdendo peso. E eu ainda brinquei com ela, falei, olha, se você não sabe, eu não sei o que te dizer. Então, eu tava vendo a coisa acontecer, eu comecei a perder muita roupa muito rápido, comecei a sentir muitas dores, dor nas costas, dor no joelho, dor nos pés, muita falta de ar, uma dificuldade absurda para fazer atividades básicas, assim, do dia a dia. E isso começou a me gerar uma certa inquietude, né? E na consulta ele falou, olha, Thay, vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar você para o núcleo de obesidade do meu convênio, que é a Unimed, e lá você vai fazer toda a parte burocrática para a gente ver se existe a possibilidade de você operar bariátrica. Iniciei o processo então em março. O processo é extremamente burocrático da cirurgia por convênio, é algo bem cansativo, você precisa apresentar infinitos documentos, você precisa apresentar realmente assim muita coisa, muitos exames, tem que ter tudo documentado, tem, enfim, carta de médico, consulta, uma infinidade de coisas. O meu processo então iniciou ali por abril e foi um pouco mais longo, né, até que eu consegui apresentar todos os documentos que são exigidos e tudo mais. Durante o processo eu sempre tive muita clareza do que estava acontecendo. Então, eu estava pesando 110 quilos, eu tenho 1,68 de altura, o meu IMC estava alto. Como na minha família, por parte da minha mãe, toda a família tem um pezinho ali na obesidade ou no sobrepeso, não é justificativa, não é desculpa, porque hoje eu tenho total consciência da minha responsabilidade com a minha obesidade, eu tenho total, assim, clareza e ciência do quanto eu falhei comigo mesma
e eu acho que um dia eu quero conversar com você sobre isso também. Como diz a minha mãe, a gente engorda, eu engordei porque eu comi, então não me abstenho disso também. Mas tinha algo errado acontecendo, sabe? Tinha alguma coisa ali acontecendo. E aí eu juntei toda a documentação e tudo mais. Quando eu concluí, a primeira devolutiva que eu recebi da Unimed foi negativa. E quando eu saí de lá com a carta da negativa, a assistente social me orientou a tentar um recurso. E eu saí de lá com a carta muito tranquila mesmo. Eu tava muito ciente de que se a cirurgia, se era para ser algo melhor para mim, se era para me ajudar, se era para ser algo positivo, eu tinha colocado muito nas mãos de Deus que esse processo daria certo, ele seria encaminhado e a coisa ia acontecer. Eu saí com a devolutiva negativa. Eu lembro que eu entrei no carro, liguei primeiro para minha mãe, falei: mãe, tô saindo da Unimed, eu não tinha contado que eu tava indo lá para receber a devolutiva. Falei: mãe, saiu e deu negativo, não foi aprovada a cirurgia. Mas eu tava muito tranquila mesmo. Liguei pro meu esposo também, liguei pro seguro logo em seguida. Depois cheguei em casa, rezei, e como a assistente social me orientou a tentar essa carta de recurso, eu decidi então que eu tentaria essa carta. Conversei com uma médica que me apoiou, que me acompanhou lá por 2017, 2018. Ela fez uma carta, porque já na época eu tava com suspeita de artrite reumatoide e lúpus. E ela escreveu uma carta para eu enviar então para a Unimed. E aí a minha mãe falou: filha, vamos rezar, né? Vamos tentar esse primeiro recurso. E na hora eu falei para ela: mãe, eu vou tentar um recurso. Se der certo, é porque Deus está dizendo que tudo bem eu fazer. Se não der certo, eu vou precisar criar outra estratégia, mas eu tenho consciência de que do jeito que eu estou, eu não quero permanecer. Pelas dores que eu sentia, pela dificuldade de fazer algumas coisas, eu não queria mais sentir aquelas dores, eu não queria mais estar passando pelo que eu estava passando. Tentei, fiz a carta, peguei a carta, consultei, levei na Unimed de novo. E aí, não lembro quanto tempo depois, acho que assim, coisa de uma semana, 10 dias, me ligaram pra eu ir lá. E aí, cheguei lá e ainda brinquei com a assistente social. Falei: ai, quase que eu pedi pra você me falar por WhatsApp, porque se fosse negativo eu nem ia vir. E aí ela falou: não, mas que bom que você veio, porque a tua cirurgia foi aprovada. Ai, gente, comecei a me tremer inteira. Ai, que sufoco, que angústia, assim. Fiquei super aflita ali na hora. E aí, nesse dia, eu entrei no carro, liguei pra minha mãe, eu não conseguia parar de chorar. Entrei num desespero, chorei muito. Liguei pro Sagu e chorei muito. E eu só consegui agradecer a Deus porque eu me preparei muito para essa cirurgia. Eu tive um acompanhamento na parte psicológica que foi excepcional, que foi imprescindível, que foi fantástico. Minha mentora e a pessoa que me apresentou o projeto Pense Magro, a Ludi, ela foi peça primordial para que o meu processo, a minha recuperação, a forma com que eu tô lidando com a cirurgia hoje tenha sido tão satisfatória. Então eu tenho muito, muito a agradecer a ela por tudo que ela fez por mim nesse processo, porque foi realmente muito importante. E aí, depois disso, eu saí de lá, então, com todos os documentos, né, tudo aprovadinho, certinho, e fui para a segunda etapa de documento. Porque aí, quando você acha que acaba, vem mais uma enxurrada de documentos que você tem que apresentar. E aí, fiz as consultas necessárias, né, marquei todos os exames de novo, juntei todos os outros documentos que são exigidos e apresentei na Unimed, tive a liberação da guia. E aí, o meu cirurgião pegou Covid. A gente tinha pensado no primeiro momento em setembro, aí, de repente, por conta do Covid, adiou para outubro. Aí as meninas da clínica me ligaram que não daria para fazer porque ele atrasou todas as cirurgias dele. Então, na verdade, a minha ficou para dia 5 de novembro. E a minha mãe dizendo: tá, e Deus vai preparar a data certa, Deus vai preparar a data certa. E foi exatamente o que aconteceu. Tinha que ser dia 5 de novembro.
Eu acho que eu vou ter que fazer parte 1, 2, 3, 4 e 5 pra falar sobre isso, porque é muita coisa. Eu vou falando e vou lembrando e vocês sabem que eu sou faladeira. Então, Bom, cirurgia marcada, documentos ok, injeções tudo certo, medicações compradas, tudo organizado, rotina de trabalho dos atendimentos já com tudo em ordem também. E aí começou a bater o medo, né? Mesmo eu tendo feito tudo certinho, mesmo eu tendo me preparado, né, a parte da minha fé é muito importante, mas mesmo eu tendo feito tudo direitinho, ali acho que uma semana antes da cirurgia começou a bater o medo mesmo. E aí eu comecei a ficar extremamente emotiva, comecei a, enfim, ter alguns sintomas de ansiedade, né? Comecei a ter pesadelo, e isso foi mexendo bastante comigo. A parte do apoio, sabe? Do que a gente recebe das outras pessoas é muito importante. Por mais que eu soubesse da escolha, tivesse muita certeza da escolha que eu estava tomando, eu acho que é muito natural que isso amedronte, né? Que isso nos cause uma inquietude, assim, porque eu tinha consciência de que essa seria a decisão que mudaria a minha vida. Era esse o meu objetivo. Eu queria realmente uma mudança de 360 graus. Mas ao mesmo tempo que eu queria essa mudança, eu sabia que ela chegaria, e com ela chegariam as renúncias e as mudanças que eu teria que fazer nos meus comportamentos, não só alimentares, mas, cara, enfim, todas as outras áreas da minha vida. E aí foi a parte importante de ter a minha família por perto, de ter o apoio dos meus amigos. Eu lembro que a Beth, que é a minha melhor amiga, me mandou uma mensagem no dia anterior do meu internamento e ela escreveu várias coisas lindas para mim. E ao final da mensagem ela colocou: eu te amo, te admiro e te apoio e te respeito. E isso para mim teve um significado muito grande, porque eu sei que às vezes algumas pessoas olhavam para o que eu estava fazendo, pessoas até da minha família, pessoas próximas a mim, e nem sempre elas concordaram com isso. Mas saber que eu tinha o apoio das pessoas... Ai, meu Deus, vou chorar. Saber que eu tinha o apoio dessas pessoas era, assim, era muito importante, sabe? Saber que eu não estava sozinha. Porque eu sei hoje mais que nunca, que a bariátrica ela é uma cirurgia muito importante. Ela é uma cirurgia, não é brincadeira, sabe? Às vezes a gente acha, depois da cirurgia eu não vou ter fome, então vai ser tranquilo, né? O voltar a comer, cara, é tudo muito diferente, muda muita coisa. Então, contar com essas pessoas foi extremamente importante. E aqui eu deixo meu agradecimento a todos vocês que fizeram parte disso e que realmente fizeram uma grande diferença. Obrigada por tudo e eu amo vocês. Bom, o dia da cirurgia chegou, fui internada, tudo certo. Fui pro centro cirúrgico muito tranquila, com o coração muito em paz da decisão que eu tava tomando. E aí a cirurgia aconteceu, por vídeo, então eu tenho 5 furinhos na barriga. A anestesia foi anestesia geral. E, gente, a gente fica muito grogue depois que volta, é muito engraçado. Eu lembro que eu cheguei no centro cirúrgico e um tempo depois... e uma coisa que foi muito legal, eu cheguei no centro cirúrgico e todo mundo que... Eu deitada, todo mundo que chegava vinha: ai, Tainara, eu sou a fulana, vou estar fazendo tal coisa, nananã. Tainara, boa tarde, boa tarde, eu sou a ciclana, vou estar cuidando de você nisso. E quando eu olho pro lado, eram só mulheres. E eu ainda brinquei, eu falei, gente, que coisa mais gostosa, só mulher nesse centro cirúrgico, coisa linda. E daí a gente brincou ali na hora, até que o anestesista chegou, e aí ele, né, coloca a máscara, daí ele já começa a contar, vai contar até 100, né, você vai sentindo sono. E eu já no tipo 27, 30 e nada acontecia. Até que daí dormi, fui acordar de novo na sala de recuperação, e quem me conhece vai saber que eu tô falando a verdade. Eu acordei porque eu tava com vontade de fazer xixi. Eu acordei, enfermeira, né, mês 11, eu falei, eu quero ir ao banheiro. Aí ela comentou, pediu pra eu esperar, que ia ver se eu já podia ir pro quarto e tal. Aí eu fui pro quarto, a primeira coisa que eu fiz foi parar fazer xixi, porque sim, eu faço muito xixi. E aí
Depois disso, no primeiro dia no quarto, eu só dormi, né? Eu cheguei, acho que no quarto era umas 5 e pouco, no máximo 6 horas. Aí passei a noite sozinha, que não podia ficar ninguém no quarto comigo. Passei super bem, bem tranquilo mesmo. Senti bastante sede, mas a dieta líquida ainda não tinha sido liberada, então eu tive que esperar. Mas passei uma noite tranquila. No dia seguinte, o médico passou, tudo certo com a cirurgia, bem tranquilo. E aí iniciou a minha parte da dieta líquida. Um beijo, obrigada por você que me acompanhou até aqui e a gente vai se conversando. Um beijo grande e tchau!